Bom, como eu dizia a vocês, hoje a gente tem a sorte de ter sinalização. Você não poderá nunca ter ido a Santos, mas você vai encontrar as placas indicativas, dizendo que tem curva sinuosa à direita, à esquerda. Nas cidades a mesma coisa. Haja vista a fartura de placas indicativas que nós temos. E embora a gente não tenha uma idade, vocês são tão jovenzinhas, né? Não tenha uma idade ainda, um caminho que você passou, existe sinalização. E essa sinalização é exatamente para apontar de que você não cometa tantos erros. Embora seja com os erros que a gente aprende, mas há uns erros que a melhor coisa que a gente faz é evitar, né? Não queira aprender como é que conserta o carro batendo o carro, né? Eu acho que isso não é inteligente. Aprenda como conserta o carro preservando para que ele não quebre. Então, palestras, pregações aqui, na realidade não é uma pregação, não é o pastor que está aqui agora, e sim o profissional, né? E agregando a isso a experiência que eu tenho tido, eu não sou, críticas à parte, mas eu não sou aquele camarada que fala de teoria, eu falo do que eu vivo. Eu criei empresas, eu fiz elas crescerem, a minha, 11 anos. Quando eu vendi, ela não estava em baixa, porque se você vende uma empresa, porque ela está muito mal, problemas para todo lado, então você queima ela e dá preço de banana na feira. Não é isso. Eu vendi ela no melhor momento e vendi porque algo de Deus. E graças a Deus que eu não desobedeci a voz dele. Então foi assim que fiz. Hoje eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa de comunicação, que vai indo, e graças a Deus está indo muito bem. Então, porque a gente faz planilha, segue isso e vai alcançando metas. Quando se bate uma, vamos para a outra. O jornal tem uma meta, vence no mês que vem, que é a meta de 1 ano. Dentro desse 1 ano eu precisei e preciso, a propósito, fazer tudo que você possa imaginar num jornal, desde vender anúncios até a própria distribuição, que para mim foi tão gratificante. Eu saí na Avenida Iervante e fui de loja por loja quando o jornal saiu, e para mim foi tão legal, porque comerciantes e amigos que estão naquela região que eu não conhecia, foi tão legal bater um papo com eles e ouvir deles dizer o seguinte: puxa, no jeitão deles falarem, né? Dizer, puxa, mano, essas coisas todas. Era isso que estava precisando. Nós precisávamos ter um veículo de comunicação tão bom. Então foi tão bom isso para mim. Desde editar o jornal, escrever, fotografar, enfim, tudo. A princípio, diria a você, se você quer montar um negócio, aprenda tudo ou não tudo, porque a gente não aprende tudo, mas aprenda o máximo que você puder sobre esse seu negócio. Porque senão, você poderá ter grandes problemas. Eu me lembro que quando eu comecei a fornecer para restaurantes em 1989, eu peguei a ideia da cozinha famosa, do prato famoso que você vai no Bexiga até hoje e paga uma nota por ele, um talharine, um espaguete à parisiense, um romanesca, os pratos famosos da cozinha italiana, e eu os coloquei num restaurante por quilo que estava começando uma verdadeira proliferação deles naquele ano de 89, 90. Aliás, eu posso dizer que eu fui o idealizador, o pai desse negócio de venda de comida por quilo, desse seguinte sentido. Eu cheguei num restaurante de um amigo, cliente, e estava lá, me lembro até hoje, eu não sei que moeda era, não me lembro mais que moeda é, mas estava lá, comida por quilo, R$ 7,80 o quilo. Digamos que fosse real hoje, R$ 7,80. Aí eu chamei ele e falei: Jonas, quer uma ideia? Disse qual seria? Digo, não coloque assim, comida por quilo R$ 7,80, porque se você colocar comida por quilo R$ 7,80, o cara vai passar e aí ele acha que vai comer 3 quilos e vai gastar 20 e pouco, e aí ele acha caro. Coloca assim, comida por quilo, 100 gramas, 78 centavos. Que aí ele acha que come 200 gramas e gasta menos de R$ 2. Né? Isso é a impressão que o ser, por isso que vocês colocam aí, R$ 199,90. O que é isso? Eu não quero nem o troco, é 200. Mas se você colocar 200, parece ser muito caro, não é assim? Então, nessa coisa do restaurante, a gente foi bem sucedido. Então eu falo de coisas que eu vivo. E falar de coisas que devemos aprender pelo caminho. Vamos lá então, que o nosso tempo corre. Essa palestra ela dá pelo menos 1 hora e eu já tenho que resumir. Então, vamos lá. Primeira coisa, o valor que temos. Às vezes você não valoriza você próprio. Você não valoriza. E para que você valorize os outros e as coisas, primeiro que tem que ser valorizado é você. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso, que você ama o próximo como você ama você mesmo. Se você não se amar, como é que você vai amar os outros? Se você não se cuidar, se você não gostar de você, como é que você vai cuidar das demais coisas?
Pessoas que têm tudo muito relaxado são pessoas que não gostam de si próprias. Elas não estão nem aí. Se não está nem aí para si, como vai estar para os outros? Então, queria até contar a vocês algumas histórias. Eu acho que as histórias são boas, porque elas enfatizam, elas demonstram coisas que a gente deve aprender no dia a dia. Sabe que lá em 1900 e alguma coisa, 40 e pouco, lá na Tailândia, na cidade de Bangkok, aconteceu um negócio interessante. Havia uma estátua famosa, está lá até hoje, de barro, gesso na realidade, do Buda, uma das maiores do mundo. E ela ficou lá por muitos anos. Até que um dia eles tiveram que tirar aquela estátua de um lugar para um outro templo budista, e tiveram que tirar, só que a estátua era muito grande, e aí vieram guindastes e tal, com todo cuidado para não danificar a estátua. Mas quando eles começaram a remover a estátua, aconteceu uma coisa inusitada, inesperada. Caiu um pedaço daquele gesso. Quando caiu o pedaço do gesso, eles perceberam, mas a estátua é exatamente essa aqui, não sei se vocês conseguem ver, está aqui ela. Quando caiu um pedaço, eles notaram que o que tinha debaixo era ouro. E aí foram ver pronto, descobriram uma estátua de 4 metros, de 5 metros e pouco de altura, 4.500 quilos de ouro. E ninguém sabia que aquilo era uma estátua de ouro. Todo mundo olhava e achava que era uma estátua de gesso, de barro, de alguma coisa que não tem muito valor. Então descobriram que debaixo da estátua havia ouro. Então, o que é que essa história enfatiza? Que muitas vezes olham para nós assim também. Seu pai já olhou para você assim, sua mãe, que é a pessoa que mais ama você, abaixo de Deus está ela. Mas um dia ela olhou para você e achou que você era uma estatuetazinha de barro, né? Teu marido, né? Eu acho que quem é casado aqui? Oh, gente, vocês estão com sorte, hein? Estão com sorte. Depois desse censo do IBGE aí, que tem não sei quantas mulheres sobrando, estão com sorte. Quais as solteiras aí? Oh. Então, veja, alguém já olhou para você e não deu o valor que você tinha, né? Mas você tem que saber que primeiro quem te dá valor é o próprio Criador que te fez, né? E ele não fez você parecido com uma rosa, por mais bonito que a rosa seja, um pássaro, um tigre, uma tigresa, né? Ele fez você parecido com ele. Interessante isso. Ele conferenciou, na hora de fazer você, ele conferenciou. No mínimo o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. E disse assim, vamos lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você tem um valor muito grande. Ainda que o mercado em determinadas horas não ache isso de você. Talvez antes de você trabalhar nessa empresa você bateu com a cara em alguns lugares, bateu em algumas portas que não se abriram. Mas saiba de uma coisa, você tem valor, você tem potencial. E olha que nem você mesmo sabe. E você vai descobrir ao longo do tempo. Se olham para você e acham que você não tem valor, não acredite nisso. Porque se você acreditar, vamos usar uma linguagem bem simples da meninada, você está ralado. Se você acreditar que você não tem valor, se uma empresa despedir você e nas entrelinhas colocar lá que está despedindo porque você não tem capacidade, não acredite nesse negócio. Você tem valor. Uma outra coisa é valorizarmos o que temos, que muitas vezes nós não valorizamos. Às vezes o casamento da vizinha é o top. O seu é o 147. O carro, o emprego. Nós não valorizamos aquilo que temos. Às vezes a nossa própria família, né? Porque família é uma bênção. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, família é bom, mas dura muito. Que bobeira, né? Família é bom, dura muito, e um homem sem família é um homem sem pátria. E muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos. Para isto, queria lhes contar uma outra história. Vou lhes contar algumas histórias. Havia um homem que tinha uma chácara, aquele sítio que você fica já de saco cheio de ir para lá, você não quer mais, sabe? Você está a fim de se desfazer. E ele resolve vender a propriedade dele. E ele encontra um dia com o pequeno, grande Olavo Bilac, que era pequenininho. Olavo Bilac era um camarada que legislava em causa própria. Foi ele que criou a famosa expressão que os melhores perfumes estão nos menores frascos. E eu assino embaixo. Então, o dono dessa propriedade, isso é uma história real, encontrou com o Olavo Bilac, que era um poeta, jornalista, enfim, e aí disse para ele, olha, Bilac, você poderia fazer um anúncio para mim no seu jornal? Porque eu não quero aquela propriedade, você conhece, já foi lá,
Vai vender? Vou, estou de saco cheio daquilo, não quero mais, eu vou vender. Aí o poeta falou, tá bom, eu faço o anúncio para você. Olha o anúncio que o Olavo Bilac fez. Ele disse, ele colocou no jornal. Vende-se linda, sempre exclamado, vende-se linda propriedade, cortada por um lindo ribeirão. A casa é maravilhosa. As tardes na varanda, isso não tem igual. De manhã você pode acordar ao som dos pássaros. Pronto, fez esse anúncio. Publicou, tal. Aí, quando encontrou com o dono da propriedade, perguntou para ele, e aí, vendeu a propriedade? O homem olhou para ele e disse, rapaz, eu estava mesmo querendo te ver. Rapaz, você acredita que depois daquele anúncio que você fez, eu recebi um monte de procura, mas não vendi por dinheiro nenhum, cara. Eu não sabia que eu tinha um negócio tão bom. Você está entendendo? Quando você descreveu, eu não via daquele jeito. Às vezes você está assim, estou de saco cheio desse emprego, dessa loja, disso, daquilo, daquele. Calma! Tem umas pessoas que estão passando ali e estão olhando assim, pô, eu queria trabalhar nessa loja, eu acho tão chique esse negócio, olha, eles estão vendo sob uma outra ótica, uma outra forma de ver, né? Então valorize o que você tem. É a segunda coisa que você tem que aprender ao longo do caminho nessa caminhada. Terceira coisa, são 45 só que eu coloquei aqui. Terceira coisa, devemos aprender coisas novas, algo a mais, porque é aquela pessoa que fica estagnada. Não, tá bom. Então, quando eu comecei a estudar, lá na minha tese, assim, lá 4 espécies de conta, né? Fala assim, 4 peças, né? Eu já sei fazer as 4 peças de conta, né? Não era espécie. Sei somar, multiplicar, dividir, tá bom. Já sei assinar o nome, tá bom. Aprenda sempre algo a mais. Coisas novas. Olha que história legal. Numa fazenda, é uma fazenda que cria um monte de animais e patos. E um dia, pois não é, pato não é legal para voar, né? Pato é pesado. Voo de pato. Alguém já viu um pato voar? Tentar voar? Ele voa e mete o papo no chão. Mas pois não é que teve um pato que começou a aprender a voar, ensaiar. Ele subia numa ribanceira e aí os outros patos ficavam falando entre si, olha que bobo, quem diz que pato voa? E ele começou a ouvir aquilo, pato não voa. Aí um outro pato chegou e falou, seu exibido, uma patinha chegou, ele tá querendo impressionar a nós. E ele foi, e aí ele pôs uma ribanceira, voou 4 metros, caiu. Dia seguinte ele de novo, e ele voou 5 metros, caiu. No outro dia ele subiu numa ribanceira mais alta, ele conseguiu voar 8 metros, caiu. E recebendo crítica de todo lado. Pato não voa! Você é louco! Na nossa família, onde que você viu alguém voar? Pato não voa, quem voa é marreco, pato não voa. E ele nem aí, ele subiu numa outra ribanceira, voou 15 metros e assim ia. E nessa brincadeira de querer aprender a voar, sabe o que aconteceu com o pato? Ele emagreceu, ele ficou leve. E aí agora o pato já estava bom, aí ele já conseguia dar uma volta e os outros olhando e falaram, vai cair, isso é bobeira, ele vai se arrebentar. E o pato voando. E aí, daqui a pouco ele estava magrinho, e aí estava leve, e agora ele já voava legal. O único pato. E aí chega final do ano, 24 de dezembro, à tarde, meio-dia para a tarde. O dono do sítio chega o dono do sítio com a esposa e os filhos e falou assim, mulher, sabe o que eu tava pensando? Os patinhos tão gordos, olhou todos os patinhos, falou assim, vamos matar um pato pro o nosso jantar de Natal. Quem você acha que foi para a panela? Quem? O pato que sabia voar quando ouviu essa história, voou! E o gordinho foi... Nada contra os gordinhos, né? O gordinho foi para a panela. Mas o que sabia voar foi. O que isso nos ensina? Que quando nós aprendemos coisas novas, embora venham críticas, não interessa as críticas, elas vêm e nós temos que ouvir as críticas. Olha, visionários, pessoas que têm visão, elas amam ou não?
É isso mesmo. Quanto mais não disserem para você, você sabe que você está no rumo certo, você está incomodando. Se você não incomodar, meu filho, minha filha, se você não incomodar, você é só mais um na multidão. Você está na mesmice, está na média, na mediocridade. Quando você começa a incomodar, né, começa a ser chamado disso, daquilo, é puxa-saco, é bababá, não sei o quê, você está no rumo certo. Essa é a realidade. Para fechar essa coisa de que devemos aprender algo a mais, tem uma outra muito interessante. O pessoal fala assim, não, eu já falo... Aliás, agora, que vergonha, né? Saiu um livro aí, tá na maior polêmica. O livro diz, nós está cansado, mas vai pescar. Né? E olha, uma polêmica para tirar esse livro do mercado. Do mercado não, das escolas. Aprender uma língua a mais. Não, eu já sei falar cearenseis. Já sei falar, tá bom. Um gato correu atrás de um rato e foi. O gato pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, e o ratinho foi lá, e o gato atrás, e corre, entra e tal. Quando chegou num canto que não tinha mais saída, o rato falou, tô ralado, agora o gato vai me comer. Sabe qual foi a ideia que o gato teve? Ele latiu como cachorro. E quando ele latiu como cachorro, gato tem medo de cachorro, não é verdade? Quando o ratinho latiu como um cachorro, o gato, ó... Sabe qual foi o comentário do rato? Se eu não soubesse uma segunda língua, eu estava lascado. Estava lascado. Olha, então se você puder, aprende espanhol, aprende inglês, aprende uma segunda língua que você vai precisar. E principalmente nós que estamos morando num país que vai receber uma Copa do Mundo e umas Olimpíadas. Né? Até quando vai dar para ir nos gestos? Até quando, né? Tem um gesto que dá para fazer e outros. É muito difícil. Quarta coisa que devemos aprender ao longo do caminho é conhecer o território onde nós estamos pisando. Conhecer o território onde pisamos. Né? Depois eu vou recapitular para ficar na memória de vocês cada item desse. Conhecer, mas eu queria que você repetisse. Conhecer o território onde pisamos. Vamos tudo. Conhecer o território onde pisamos. Quando você não conhece o território onde você está pisando, qualquer um escraviza você. Isso é verdade. Qualquer um escraviza você. E esse país tem um histórico lamentável de situações assim. Quanto mais ignorante, melhor. Haja visto os portugueses que chegaram aqui, encontraram 7 milhões e quase 8 milhões de índios e tentaram fazer deles uma série de coisas. Agora tem uma história interessante, que eles não conseguiram. Quando os portugueses chegaram aqui, eles viram aquela indiarada toda, os portugueses ficaram loucos, ficaram maravilhados, né? Na realidade, eles saíram de lá fugidos, um monte de coisa, e por acaso descobriram isso aqui, um paraíso. Então eles ficaram maravilhados. E aí eles pensaram logo o quê? Fala que português é burro? Não, eles são trabalhadores, inteligentes, bons de padaria e tal. Mas aí tem gente para trabalhar, terras de monte. E muita gente para trabalhar de graça, foi o que eles pensaram. Aí eles tentaram fazer, sabe o que com os índios? Escravizá-los. Tentaram fazer que os índios trabalhassem para eles. Mas essa ideia não deu certo. Não deu certo por quê? Porque os índios conheciam cada centímetro de chão. Cada palmo das matas eles conheciam. Então o português tentavam deixar os índios trabalhando na roça, no cafezal, em alguma coisa. O índio se embrenhava na mata e que o português fosse atrás, seria o português que iria se perder porque não conhecia as matas. Então não deu certo esse negócio. Um detalhe, os índios conheciam o território que estavam pisando. Aí como não deu certo, aí eles tiveram que trazer negros. Trouxeram os negros da África. Aí vem a história dos navios negreiros. E aí conseguiram escravizar. Por quê? Porque os negros chegavam no Brasil, né? E eram colocados dentro de uma roça de café, numa plantação, no canavial, etc e tal. E aí eles tinham medo. Eles não conheciam as matas. Eles tinham medo de sair, de se perder, de serem mortos por animais. E era realmente um perigo iminente. Eles poderem ser mortos, destruídos por animais. Então, eles conseguiram ser escravizados. Essa história nos ensina o quê? Que se eu não conheço o meu território, qualquer pessoa vai me escravizar. Se eu conheço, não, porque eu tenho as minhas fugas, eu tenho a minha maneira de sair desse negócio. Então é importante que a gente conheça o território aonde a gente está pisando. Outra coisa que nós temos que aprender ao longo do caminho: não trabalhe só pela comida. Repita comigo: não trabalhe só pela comida.
Isso aqui eu vou parar um pouquinho mais nesse item. Eu gosto das histórias e olha, o próprio Jesus, o Senhor, ele contou muitas coisas por parábolas. Porque fica fácil de você entender no teu dia a dia, na tua caminhada, as coisas, né? Então essas histórias nos ajudam muito. Não trabalhar só pela comida. Não existe nada mais cretino. Eu acho que eu não posso usar uma expressão mais apropriada do que essa. Não existe nada mais cretino nesse mundo do que alguém trabalhar só pela comida. E eu vou lhe contar uma história que enfatiza isso. Estava lá um pai e um filho andando no caminho, numa mata, né? E de repente o garoto viu uma raposa correndo atrás de uma lebre, né? E olha, a lebre corre bastante, e a raposa também corre. Há um bichinho que corre barbaridade, são esses dois. Eles atingem quilômetros. Aí uma lebre correndo, ela chega aí a 80 quilômetros. A raposa também corre muito. Então o garoto, quando viu, falou assim: pai, a raposa vai pegar a lebrezinha. E o pai olhou e falou: não, vai não, fica tranquilo. E o garoto: pai, vai pegar. E o pai falou: fica tranquilo, meu filho, não vai pegar. E nesse negócio de pega, não pega, aí o garoto viu quando a lebre escorregou entre os arbustos, entre as árvores, e foi embora. Aí ele olha pro pai e fala assim, e o pai tranquilo? Aí ele olha pro pai e fala assim: pai, como é que o senhor sabia que a raposa não pegaria a lebre? O senhor estava tão seguro, eu estava tão aflito, o senhor tão seguro. Aí o pai explicou: sabe por quê, meu filho? Por que a raposa não pegaria a lebre? Porque a raposa estava correndo pela comida e a lebre estava correndo pela vida. Você está entendendo? A raposa estava correndo pela comida, a lebre estava correndo pela vida. Isto, no mundo corporativo, existe exatamente essas situações, esses dois grupos de pessoas, essas posturas desta ilustração. A primeira é daquele vendedor que espera somente o salário no fim do mês. Esse é o único objetivo dele. Por que você está nessa loja? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu tenho a perua para o filho para pagar, porque eu tenho o cartão das Casas Bahia, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, tal. Por que você está trabalhando? Só estou trabalhando porque eu tenho as contas para pagar. Então ele espera ansiosamente o final do mês, e se ele puder, ele não vem trabalhar em alguns dias. É verdade, não vem trabalhar. Mente, pega atestado falso. Então a raposa está correndo pela comida, mas ela desiste quando o negócio fica muito mais difícil. Já o segundo exemplo é do funcionário que veste a camisa da empresa. Ele veste a camisa, ele espera o crescimento da empresa, porque ele sabe que o crescimento da empresa também é o crescimento dele. Ele não está preocupado com o salário, só porque está ganhando o salário, mas ele imagina que o salário dele esse mês pode ser muito menor do que o do mês que vem. Principalmente se você trabalha comissionado, não é isso? Você veste a camisa, você está ali para o que der e vier. Ao contrário do primeiro, que só quer garantir o presente. A lebre, o que luta pela vida, ele pensa também no futuro. Ele não está preocupado só com o presente. Ele entende assim: amanhã vai ser melhor. Essa loja vai crescer, essa rede vai crescer, eu vou ganhar muito mais. Eu, por exemplo, tive uma ideia, trabalhei numa cantina em Moema, uma cantina fina, fazia fila na porta daquilo. De lá eu tirei a ideia. Eu aprendi, eu não corria pela comida, eu corria pela vida. Enquanto outros profissionais de restaurante, eu fui, você imagina, desde a copa, a cadeira do dono. Outros profissionais fechavam o restaurante 3 horas e eles iam dormir, iam passear, voltavam a reabrir às 6. Sabe o que eu fazia nesse período? Eu ia lá para a cozinha, junto com um cozinheiro chamado João. Eu ia aprender a fazer massas. Eu ia aprender a enrolar capelete, enrolar ravioli. Eu ia aprender a fazer, porque eu disse: olha, eu quero montar, uma hora dessa eu vou montar um negócio para mim. E aí eu preciso aprender. Aprendi a fazer os molhos, aprendi a fazer a massa. Modéstia à parte, eu sou bom nesse negócio, né? Meu know-how nesse negócio, já tive assim, ofertas muito boas. Não foi porque Deus não permitiu, não era a hora e não houve uma permissão de Deus. Mas quando eu assim resolvo ir para a cozinha, estou para fazer lá na igreja um jantar italiano, né? Quando faço, lota, viu? Mas quando eu resolvo ir para a cozinha, a gente come uma boa massa, um bom estrogonofe. Então, aí um dia eu tive a ideia. A loja mudou, o restaurante mudou de lugar e eu disse para o patrão: eu não vou. Aí eu já tinha uma ideia, ele me deu apoio, enfim, eu saí e montei o meu primeiro negócio, e aí foi crescendo, chegou no que chegou por 11 anos. Olha, deixa eu dizer a vocês uma coisa. É gratificante quando a gente
entra numa empresa e a gente vê coragem nos olhos de quem está atendendo a gente. Isso é maravilhoso, coragem, garra. Olha, se tem uma coisa que me deixa irritado, talvez porque eu vejo isso de uma forma tão importante, eu fico irritado, eu sou calmo, mas eu fico muito irritado quando eu entro num estabelecimento e eu sou maltratado como cliente, né? Eu sou maltratado como o cidadão que está trazendo recurso para aquela empresa, porque nós temos duas coisas importantes numa empresa. Os dois maiores patrimônios de uma empresa, né, não são essas roupas, qualquer equipamento aí eletrônico. Os dois principais patrimônios, peças fundamentais de uma empresa, número um e dois, coloque na escala que você quiser, são os colaboradores, os funcionários e os clientes. Sem eles, eu fecho a minha porta, abaixo a porta, eu encho essa loja de clientes, mas eu não tenho ninguém para atender, eu sozinho não consigo, eu vou queimar o meu negócio. Ou então eu encho isso aqui de vendedores, mas eu não tenho clientes. Não vou ter dinheiro para pagar os seus salários. Então, o cliente é importante, o funcionário é muito importante. Mas se há uma coisa que me deixa irritado é entrar num lugar e pegar funcionários assim de má vontade, que não estão nem aí correndo pela comida, tá de saco cheio. Ou pior ainda, se tem para comer amanhã ele já está pensando em não vir. Olha, eu paguei hoje o carnê da Casa Bahia, da Magazine Luiza, da Marabras. Olha, eu acho que eu vou pegar um atestado aí e tal, vou ficar 3 dias em casa. E aí, quando ele fica 3 dias em casa, depois ele vem tão mal-humorado e tão sem vontade, que ele, para dar uma patada no cliente, é daqui para ali. E o cliente, hoje, do limiar do século XXI, é um cliente esperto. Ele não aceita esse tipo de coisa. Ele quer ser bem tratado. Vocês sabem do que eu estou falando. Ele quer ser bem tratado. Ele é o senhor quando ele entra aqui. Ela é a senhora. Ele é o rei, ela é a rainha. E, aliás, esse dia até falava numa ministração na igreja. Eu não sei se vocês sabem por que o teto desse negócio é desse tamanho. Por que o shopping projeta esse teto dessa altura, ao contrário da catedral lá da Sé, que tem uma altura imensa? Alguém já entrou na catedral da Sé? Eu entrei esse dia, já entrou? Ela tem uma altura tão imensa que você se sente uma formiga lá dentro. Sabe de onde vem isso? É da ideologia religiosa católica que coloca Deus muito distante e você é uma formiga. Se você quiser falar com Deus, você tem que falar com fulano, até chegar na antessala de Deus, aí fala com fulano, e se Deus tiver afim, ele ouve você. Caso contrário... Então essa é a ideia, que eu entro lá e eu me sinto pequeno. O comerciante, que é inteligente, o publicitário, que é inteligente, eu nunca encontrei um shopping em São Paulo que eu entrasse numa loja que tivesse a altura do teto da catedral. É daqui para baixo, bem baixinho. Sabe para que isso? Eu não sei se vocês sabiam. Vocês sabiam por que o teto do shopping é baixinho? Para quando o cliente entrar aqui dentro, ele se sentir grande. Esta é a razão. Ele se sente grande. Tem uns que quase bate a cabeça lá. Aí quando ele se sente grande, ele gasta mais do que o que ele... Entendeu? Eu sou o cara. Essa é a ideologia. Então, mas é bom quando você encontra pessoas que atendem você bem. Infelizmente, o que eu tenho visto hoje é o contrário. Eu tenho visto muito mais raposa no mercado do que lebre. Muito mais gente correndo só pelo salarinho do que... Agora na liderança, né? O cargo de liderança aqui? Você. Na liderança isso é mais importante ainda, queridos. Há um maior pregador de todos os tempos, chama-se Billy Graham. Ele está com quase 90 anos, mora nos Estados Unidos, né? É um pregador batista. Ele diz assim, olha o que ele diz: quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Isso é verdade. Vou repetir. Quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Esta é a verdade. Coragem é algo contagioso. Ainda bem. Então seja mais esperto do que a raposa. Não corra pela comida, corra pela vida, né? E estamos chegando para a parte final. Olha que coisa. Aí existem umas pessoas que vivem cheias de crise, né? Crise para lá, crise para cá. Lá na igreja eu tenho uma expressão. Aí quando veio a crise, né? O Lula estava certo, graças a Deus, que era uma marola do Brasil. Ele foi criticado pra caramba e tal, mas ele estava certo. O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Lá na igreja eu digo assim, porque um casal chegou para mim e falou assim, naquele momento da crise que estava se espalhando pelo mundo inteiro, essa mais recente, e eles estavam querendo fazer um cruzeiro, e aí
E olha que essa pessoa, ela chegou para mim toda preocupada, pastor, você acha que eu e meu marido, a gente quer fazer o cruzeiro e tal, e aí, o cruzeiro, não é um barquinho ali, é o cruzeiro, né? E aí, que você acha que a gente deve ir? Eu não ir? Vai, filha, vai, pega teu marido, deixa teu emprego, vai fazer o cruzeiro. A crise, filha, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. É diferente. Uma coisa é você está em crise, outra é você estar em Cristo. É diferente. Como é que você vê, sob a ótica que você está olhando a crise? Eu vou lhe contar essa história. Interessantíssima história. Eu, quando ouvi essa história pela primeira vez, há anos atrás, eu amei essa história. Porque eu vivo isso, eu gosto disso. Quando eu digo a vocês coisas que eu não estou sendo um teórico aqui, gente, eu aplico isso na minha vida. Olha, se existem umas coisas que eu detesto, é a hipocrisia. Hipocrisia, o cara que fala pra você é o tal do faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, eu quero dizer a você, faço o que eu faço que tá dando certo. E não faço o que eu fiz que deu errado. Eu já fiz umas coisas que não deu errado, que deu errado. Então eu digo, não, vai por aí, esse caminho não é legal. Mas coisas que eu faço que dão certo, vai por aí. Não sei se vocês conhecem a história do vendedor de laranja, que eu vou contar aqui agora. Esse vendedor é o seguinte. Era um homem simples, já de uma certa idade. Ele morava numa cidade pequena do interior. Lá ele não tinha TV, nem pensar, não existia. Não tinha jornais e nem ouvia rádio. Aí você fala, o cara era desligado, o cara... Mas sabe o que esse homem fazia? Ele ia todo dia de manhã para a beira da estrada e ele ficava lá gritando, né? Imagina que as laranjas dele, ele gritava assim, olha a laranja especial, freguês. E as pessoas olhavam e via aquele homem, de manhã cedo ele já estava lá, olha a laranja especial, e as pessoas passavam e o grito dele chamava atenção, e ele não estava nem com vontade de comprar a laranja, mas ia lá e comprava. E aí ele, no outro dia estava lá, olha a laranja especial, e aí as pessoas iam lá e compravam. E ele foi vendendo laranja, e daqui a pouco ele trouxe mais, e foi vendendo, e o negócio foi crescendo, daqui a pouco não dava mais aquela banquinha na beira da estrada, aí ele montou já na entrada da cidade um pequeno, tipo um sacolãozinho pequeno, e ele estava lá todo dia da frente, olha a laranja especial, olha a banana, olha a laranja, a minha fruta é a melhor, e as pessoas iam lá, e aquele carisma dele, o jeito dele, o brilho no olhar, e as pessoas iam e compravam, e o homem foi crescendo, ele foi crescendo. E aí ele foi se tornando um comerciante, daqui a pouco ele tinha laranja, tinha banana, tinha jaca, e ele foi agregando com algumas outras coisas, né? Devia ser lá o nosso lado, ele foi colocando rapadura, ele foi colocando isso, e olha, daqui a pouco ele era um comerciante arrojado, grande na cidade. E ele estava lá, mesmo assim, ele continuava gritando, olha a laranja especial, a minha rapadura é a melhor. E as pessoas iam lá e compravam. Mas você sabe o que aconteceu com esse homem? Ele tinha um filho. E ele mandou o filho estudar na cidade. E o menino foi para a cidade estudar. E ele pagando. Menino, faculdade, universidade, né, particular, e o pai pagando. Pois não é que quando foi um certo final de ano, numas férias de final de ano, o menino acabou fechou, então terminou o curso e foi para lá, para a cidade do pai. E ele já não ia lá há um tempão. Há uns 2 anos não ia lá. Quando ele chegou lá, que ele viu aquele comércio do pai arrojado daquele jeito, ele agora tinha se formado em administrador de empresa. Imagina! O pai... administração. Aí o garoto volta, recém-formado, acabou de esfriar o banco da faculdade. Aí ele chega lá e fala assim, pai, o senhor tá louco? Porque tinha mercadoria estocada por tudo quanto é canto. Pilhas de mercadoria. Fruta de monte. Pai, o senhor tá louco? Como é que o senhor faz um negócio desse? Olha a crise, pai. A crise está quebrando bancos. A crise está quebrando empresa. Empresa que fabrica carro está quebrando. Aí, a crise, ele nunca tinha ouvido, velho. O homem nunca tinha ouvido falar nesta palavra crise. Aí ele foi dormir, tomou um susto, o menino falando aquilo. Aí ele foi dormir, tentou lembrar a palavra crise. Aí ele... Caramba, o que será isso? Mas deve ser um negócio bravo, deve ser um negócio muito grave. Afinal de contas, meu filho é doutor, ele se formou, ele é doutor, ele deve saber do que está falando. Aí no dia seguinte, meu filho, aquela hora que pai, para de comprar, não estoca mais, enfim, cuidado com a crise. E o homem falou, meu filho é doutor, ele sabe o que está dizendo. Pegou medo. E aí ele diminuiu as compras. Diminuiu os estoques, ia acabando e ele ficava com medo de comprar. E ele já não ficava mais, o negócio ficou tão brabo na cabeça dele que ele não ficava mais gritando, olha a laranja especial.
e acabou um produto, ele não repôs, o cliente chegou e falou, fulano, sou José, aquele produto, olha filho, acabou tal, e aquela coisa toda. Não, olha, existe uma coisa muito desagradável, quando o cliente entra, ele está acostumado a comprar um produto naquela empresa, naquela loja, e ele entra e você fala assim, acabou. Aí ele vem na semana que vem, e aí? Aí você começa a mentir. Mentira não é um negócio legal, né? Olha, não entregaram essa coisa toda. O cliente, daqui a pouco ele vai embora, ele vai para outro canto, ele vai procurar onde tem, que ele sabe que ele chega lá e está ao alcance da mão. Pois é, o homem não comprou, ele não repôs mais a sua mercadoria. Sabe o que acontece com ele? Em 6 meses ele quebrou. Mas ele estava lá há anos e ele nunca ouviu falar na palavra crise. Então, em suma, a crise existe para aqueles que nela acreditam. Se você começar a acreditar que está tudo muito mal, está tudo muito ruim, daqui a pouco começa a acontecer na sua vida mesmo. Eu sempre digo o seguinte, não fique perto de quem canta a música dos derrotados, dos pessimistas. Se você ficar ali na rua, 10 minutos, numa rodinha de pessoas que estão dizendo, esse país é uma droga, esse país não presta, esse país não tem jeito, todo mundo rouba, e bababá, você entra aqui doido para ir embora, nem que seja para o Paraguai. Pois é, vou embora do Brasil para o Paraguai. Paraguai, olha, é o país da mentira, tudo lá é falso. O presidente do Paraguai estava andando num carro roubado do Brasil. Imagina um negócio desse? Há uma maldição na nação, tudo é falso, tudo é mentiroso. Eu passei uma raiva com o Paraguai no tempo desse, você não imagina. Você não imagina. Eu vou contar. Eu vou contar. Tem umas coisas que eu amo. Entre as coisas que eu amo, eu amo perfume. E um deles chama-se, que 99,9% dos homens amam, chama-se Azarro. Mulheres vão aí para Sansara, Azarro. Pois não é que um casal chegou para mim um dia lá na igreja e falou assim, olha, me deu um Azarro. Ai, gente, eu fiquei numa alegria. Né? Eu ganhei um Azarro. Tá. Aí eu fui para casa para minha mulher, olha que eu ganhei, daqueles de 30 ml. Aí no dia seguinte, eu por acaso tinha acabado, eu estava sem Azarro. Aí Azarrozinho. Aí saí. Foi e tal. Porque o Azarro é um negócio incrível. Sempre tem aqueles mais que falam, né? Falam assim, como você tá cheiroso? Essa coisa toda, né? Eu gosto de falar, homem gosta de ouvir isso. Mulher também. Elogios. Você tá tão cheiroso. Mas ninguém falava isso pra mim. Eu digo que alguma coisa tá errada. Ninguém fala isso pra mim. Aí, depois eu pego o negócio tudo. Caixinha de Azarro, francês, blá. Aí eu fico sabendo que naquele final de semana, aquele casal tinha ido ao Paraguai. Eu falei, tá explicado. Gente, eu joguei fora, eu não usei mais. Eu fiquei com bronca daquilo, eu não usei mais mesmo. Então, essas coisas são muito maus. É mentiroso o negócio. Então, não fique perto desse tipo de gente. Não fique perto dos que cantam a música da derrota. Fique perto daqueles que cantam a música da vitória. Por mais difícil que as coisas estejam, mas elas vão melhorar. Nós moramos num país que é uma bênção, esse país. Esse país é uma benção. Então você está aqui, olha, pô, o Brasil não presta, não sei o que e tal. Olha, se estiver aqui, não estava na minha palestra não, mas eu quero, se estiver aqui, vocês vão ouvir algo incrível do que acontece hoje com esse país chamado Brasil. Eu vou ficar devendo a vocês, lamentavelmente. Eu vou passar algumas estatísticas para vocês do que é o país. Pronto, nós estamos chegando ao final. Mas em suma, é isto. Vou só recapitular os tópicos aqui para vocês. O primeiro deles, coisas que você deve aprender pelo caminho. O valor que você tem é uma das coisas. A segunda coisa, valorizar o que você tem. Terceira coisa, aprender mais. Algo a mais. Lembra do voo do pato, né? Seja uma patinha que aprende a voar. Quarta coisa, conhecer o território que você está pisando para que ninguém escravize você. Quinta coisa, não trabalhar só pela comida. E sexta coisa, não acreditar em crise. Trabalhe. Levante cedo, batalhe no calor ou no frio. Não tem outra alternativa. Se você quiser crescer honestamente, se você quiser ter dignidade, se você quiser ter prosperidade, só tem uma forma: trabalhando. Agora, se você quiser riqueza sob a ótica humana, porque hoje ser rico sob a ótica da sociedade
É vestir bem, ter um carrão, ter uma casona, ter dinheiro. Isso, sob a ótica da sociedade, você é uma pessoa rica. Você pode ser rico por uma semana, pode ser rico por 15 dias, por um mês, e você pode fazer isto roubando, você pode fazer isso com falcatruas, você pode fazer isso de alguma forma, e não ter dignidade, não ter a sua prosperidade. Prosperidade é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ainda que você durma numa cama simples, numa casa muito simples, mas dormir em paz, isso é prosperidade. Isso a gente só consegue trabalhando, não tem outra forma, trabalhando bastante, não sendo também escravo do trabalho, tá? Você tem que ter o seu tempo. Deus fez tudo muito certinho, é que nós não conseguimos administrar, gerenciar isso. Você já viu que o dia tem 24 horas? 24 horas, sabe para que deveria ser? Até a CLT entende isso e teria que ser assim. 8 horas é para você trabalhar, né, sobre a lei brasileira. 8 horas para trabalhar. 8 horas é para você dormir, e que a gente não dorme. Eu fui dormir essa noite, já sei lá que hora. Enfim, e 8 horas que sobram, sabe o que era? Pro teu lazer, pra namorar, pra sair com os filhos, pra ir pra igreja, pra agradecer a Deus. 8 horas, são 3 etapas de 8 horas, dá 24 horas. Então muita gente fala o seguinte, trabalha 18 e aí dorme 6, trabalha 20, quer dormir 4, você é uma máquina, você é perfeito, mas você dá problemas. Chega uma hora que você não aguenta. E tem mais uma coisa, se continuar assim, chega uma hora, por isso que você tem férias. Por isso que a empresa é obrigada a dar férias para você. E tem umas que não é legal. Olha, eu vou dar férias porque está vencendo a terceira, senão eu tenho... Não, calma. Olha, dê férias ao seu funcionário, é bom que seja possível. Fez um ano, filho, você pode sair de férias. Porque se eu tiver você aqui dentro da empresa há muito tempo, daqui você não produz mais. Daqui a pouco você não consegue mais dar o rendimento que você deveria. E coloque uma coisa na sua cabeça, você que é funcionário de uma empresa, você não está aqui porque o dono da empresa ama você. Você não está aqui porque o dono da empresa mata e morre por você. Você está aqui porque ele espera que você dê lucro. Esta é a realidade. Dê lucro. Pode até se tornar uma amizade aí fora daqui, que acontece muito. Tem patrões muito legais. Mas quando você foi contratado, foi para você dar lucro. Agora, de que forma? Você tem que gerar o que a empresa vai te pagar e ainda dar lucro. Você tem que se pagar e dar lucro para a empresa. Senão, você não é interessante. Ninguém deixa a pessoa sobrando, a menos que seja um mau administrador, que vai quebrar lá na frente. Pessoa sobrando. Por que você tem esse monte de gente? Porque eu fiz uma besteira, né, quando eu tinha uma empresa, para nunca mais. Eu dei emprego para ajudar, entendeu? Eu não precisava, mas eu dei um emprego para ajudar a pessoa e só tive problemas, porque a pessoa não foi para lá porque ela queria trabalhar, ela estava afim de trabalhar. Ela foi porque eu fiz um favor para ela. Ela vem para cá, eu vou te ajudar, e eu só tive problema com esse tipo de gente. Então, quando você é contratado para produzir. Enquanto você estiver trabalhando aqui, você está aqui para isto, para atender o cliente com um sorriso no rosto. Você pode ter tido o maior problema na tua casa, né? O pau quebrou lá na tua casa, mas quando você pôr o pé daquele portão para cá, sorriso no rosto, esqueça o que aconteceu lá, porque aqui você está na sua empresa. O cliente não tem culpa e ele não pode sofrer esse tipo de coisa. Você está assim, a vendedora diz, o que foi? O meu marido! O cliente quer saber disso, gente. Olha, no jornal eu vou dar a vocês, tem que usar o óculos. Você acha que eu devo ter contado isso para você, Luísa? Deus é sábio. Sabe por que ele vai cegando? Isso é um homem que falou isso. Eu não concordo com ele, mas que quando a gente vai ficando mais velho, Deus vai cegando a gente. Aí eu pergunto, mas por quê? Ele falou, porque Deus é sábio. Mas como assim? Para a gente não ver os defeitos no corpo da mulher. Digo, então ele cega elas também, viu? Que a gente cria umas barrigas, careca. Talvez até mais. E tem que deixar ela também surda, porque tem uns que roncam. Gente, toda edição de jornal, eu tenho alguns ali, eu vou dar a vocês. Toda edição de jornal eu coloco uma matéria de foco, né? Uma reflexão. E essa do mês passado, olha aqui, pra gente fechar. Eu gosto dessas coisas ao contrário, pra você entender. 5 maneiras para você detonar a sua carreira. Vamos lá. Diz o filósofo que excelência não é aquilo que você faz uma ou duas vezes, e sim aquilo que você faz repetidamente. A falta de excelência é a mesma coisa. Tudo isso, ou seja, isto é, aqueles erros que você comete várias vezes e que acabam com a sua imagem profissional.
resultando numa carreira que não evolui para patamares mais altos, ok? Elevando na organização e onde você está trabalhando. Gostaria então de destacar 5 maneiras que elas vão fazer com que qualquer carreira se arrebente. Vamos lá, primeira delas, seja um reclamão. Vamos lá. Para conseguir uma estagnação completa no seu trabalho, seja aquela pessoa que vive reclamando de tudo na empresa, dizendo que o seu chefe não colabora, que a equipe é incompetente e que a organização não contribui de forma efetiva com o seu trabalho. Reclame também do cliente, aquele cara que paga o seu salário. O reclamão é aquela pessoa que vê defeito em tudo e não faz nada para mudar aquilo que ele reclama. Segunda coisa, se quiser detonar sua carreira, não dê resultado para a empresa. Acabei de falar, né? Outra forma fantástica de ser esquecido num canto da empresa é você ser um passivo. Isto é, ser uma pessoa que apenas traz despesas para a empresa. Se as suas atividades não fazem a empresa gerar dinheiro ou economizar dinheiro, saiba que você está no caminho certo para o esquecimento completo. Terceira coisa, não seja um resolvedor de problemas. Para potencializar ainda mais a sua estagnação, não resolva nenhum problema, a menos que eles solicitem. Isso mesmo, fique na sua. Se o seu radar detectar uma situação problemática, finja que não é com você e apenas se manifeste quando for solicitado. Reclame pelo problema ter aparecido. Reclame. Quarto, não busque situação de aprendizado. Lembra do pato, né? Este é um dos pontos mais importantes para que você fique paralisado anos na sua carreira. Não leia livros, não assista palestras e, em hipótese alguma, faça treinamentos. Continue fazendo as coisas sempre lá do seu jeitinho, do mesmo jeitinho. Por favor, não procure fazer mais rápido ou com mais qualidade as suas atividades. E para fechar, ande com perdedores. Olá, afaste-se dos talentos que existem na empresa, na organização, pois eles podem te contaminar com o entusiasmo deles. Ande com as pessoas que vivem reclamando, que não dão resultados e que não resolvem problemas. Acredite, se você andar com os profissionais extraordinários, você poderá ter uma recaída e ficar com vontade de estudar para fazer as suas tarefas com mais eficácia. Garanto a você que, seguindo as orientações acima, a sua carreira ficará completamente impedida de qualquer sucesso e que você será o primeiro a ser lembrado em uma situação de corte dentro da empresa. Ok, gente? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, com mais recursos para mostrar a vocês. Quando a gente tiver tempo, eu tenho vídeos assim que vai fazer vocês chorarem, né? É vídeo de realidade. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre o poder da palavra, que é incrível. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21, a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. E diz ainda também no Novo Testamento, de uma mesma boca procede bênção e maldição. É por aí, o poder da palavra. Hoje tem gente muito bem, porque falou. E hoje tem gente muito mal, porque falou. Palavras são sementes. Uma vez que elas saem, vão produzir um fruto. Para o que é bom ou para o que é ruim. Elas não caem e ficam e se acabam. Sabe, a gente possa falar sobre isso uma outra vez. Deu para entender, gente? Deu para entender? Muito legal. Então tá bom. Deus abençoe a todos. Que vocês prosperem no trabalho de vocês, na família de vocês, porque família também tem uma coisa, filhas. Se você não estiver bem de verdade na tua casa, você não vai estar bem em lugar nenhum. Você é obrigado a fingir, como eu disse aqui. O cliente, você está rindo por fora e chorando por dentro. Mas se você estiver bem na sua casa, você vai estar bem aqui, você vai estar bem no Parque do Ibirapuera, você vai estar bem ajudando lá na favela, você vai estar bem em todo lugar, porque a nossa casa é o nosso referencial, é o nosso castelo, onde a gente repõe as energias, onde a gente ama e é amado. Agora lembre-se que para ser amado, geralmente a gente tem que amar primeiro. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Palmas para vocês.